A fórmula para calcular a área de uma circunferência é área é igual a π multiplicado por raio ao quadrado, considerando que π é esse valor aqui, certo? Então aqui, ó, ele fala sobre a entrada, ele fala que a entrada contém um valor de ponto flutuante, ou seja, é um valor decimal, tá? Que tem casas depois do ponto. E ele fala que a saída é pra gente apresentar uma mensagem formatada, né? É o A e o igual, e depois o valor do resultado do cálculo que a gente recebeu aqui, certo? Então eu já deixei separado o meu VS Code com o que é necessário pra gente resolver esse exercício, tá bom? Lembrando que essa primeira instrução aqui, eu já fiz um vídeo mostrando o porquê dela existir, né? E em quase todos os exercícios que a gente resolver do URI, a gente vai precisar disso aqui e também desse arquivo, né, de teste, porque a gente vai fazer as validações do nosso código antes de submeter lá pro URI, tá bom? Então vamos lá. Eu vou copiar esse primeiro valor aqui, ó, esse 2.00 e vou deixá-lo aqui. Então assim, ele fala que esse primeiro valor aqui, ele é o valor do raio, certo? Então eu vou criar uma variável chamado raio e lembrando que esse valor aqui, né, o conteúdo que está nesse stdin, ele já foi armazenado dentro dessa variável input por causa dessa instrução. Então, como isso aqui é um valor de ponto flutuante, né, que ele tem casa decimal, em vez de a gente utilizar o parseInt, né, igual foi da última vez, a gente vai utilizar o parsefloat, que ele vai converter esse texto aqui em um número, só que um número decimal. Então, vou colocar o input ali, certo? Então, a gente já tem o raio dentro aqui dessa nossa variável. Se eu der um console.log aqui, por exemplo, ó, salvar, apertar Ctrl, aspas simples para ele abrir o terminal e escrever node script, ele vai mostrar que o valor já está ali dentro e o tipo dele, se eu colocar type of, vai me falar que é um number, beleza? Então, o que a gente tem que fazer é pegar agora algumas outras informações que são importantes aqui, né? Ele fala que a gente precisa considerar o π como 3.1415,9. Então, eu vou criar uma variável aqui e passar esse valor que o URI já forneceu. E agora, como a gente já tem o π e o raio, a gente consegue calcular a área através dessa fórmula aqui, né? Vou criar aqui uma outra variável, área é igual π que multiplica o raio ao quadrado. Para a gente saber qual o valor do raio ao quadrado, você pode fazer duas formas. Você pode colocar assim, raio multiplicado por raio, ou então você pode usar o math, que é o math.ou, tá bom? Aí como parâmetro aqui, você primeiro passa o valor e depois você passa o expoente, que no caso aqui é 2, que é o raio elevado ao quadrado, certo? Agora que a gente já tem o valor aqui da nossa área, a gente pode apresentar um valor formatado aqui, né? Eu vou copiar isso aqui, ó, o A igual, vou colocar aqui entre aspas duplas, escrever aqui, depois a gente vai fazer uma concatenação dessa string com o valor dali da nossa área. Então, dou um espaço, mais espaço, e ele pede aqui, ó, no final, ele fala assim que é pra gente apresentar a área com 4 casas após o ponto decimal, né? Então, ele precisa estar formatado. E para apresentar as casas formatadas, a gente vai fazer o seguinte, pega essa área, coloca um toFixed, e aqui como parâmetro, você passa a quantidade de casas que ele deve apresentar para você. Então, o que a gente fez, né? A gente leu o conteúdo aqui do nosso arquivo de teste, e criou uma variável π, baseado com a informação que o URI passou pra gente, né? Fez a conversão do valor que estava lá no input, né, passando com esse parsefloat e armazenou ali dentro de raio, depois fez esse cálculo da área e aqui, por último, a gente está apresentando essa informação formatada, tá? Aqui, ó, vou escrever node.script, ele já vai me mostrar, é o 12.5664, exatamente como aqui, ó. Vou copiar esse 100, colocar aqui nesse nosso arquivo de teste, vou salvar, vou apertar para cima aqui para ele mostrar o último comando que eu dei, deixa eu ver, 31.8119, 3103, exatamente, e por último, somente para verificar mesmo se está correto, 70.685.7750, exatamente, certo? Então, como a gente já fez isso, essa primeira instrução aqui não é preciso, porque sempre que você vai submeter um exercício para o URI, essa instrução já está lá, então não é preciso, a gente só vai copiar essa parte aqui do código, vem aqui em enviar, depois seleciona aqui JavaScript, caso não esteja selecionado, tá bom? Vou deixar só essa primeira instrução, colo o que eu criei e venho aqui em enviar. Ele fala que o nosso exercício ele já foi recebido e ele está na fila, né, para ser julgada. Se você vir aqui em submissões, ele vai mostrar para você, ó, que se você tiver feito tudo correto, que a sua resposta ela foi aceita, beleza? Então é isso, pessoal. Continue assistindo e provavelmente já saiu a resolução de outros exercícios.